Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que eu achei interessante é que essas mulheres estavam vivendo experiências muito especiais. Eu acho que, Sim, não pode falar. sei, se elas contassem isso na época, talvez não fosse acreditado, né? Pelo menos Isabel, Sim, isso seria confirmado, né? Talvez já estava sendo confirmado o fato que ela estava vivendo, porque ela era uma mulher já bem madura, né? Biologicamente, e, e com certeza foi um fato assim bem inusitado verem, né? Quando a barriga dela começou a crescer e tal. Mas assim, Maria, mas já era algo assim miraculoso. Mas Maria, provavelmente muitos não creriam, né, na versão dela. Mas o fato é que, a despeito do que as pessoas pensariam ou pensavam, elas sabiam, entre elas, que elas estavam vivendo uma experiência muito especial, algo do céu realmente. Acho legal que não foi preciso Maria contar ou se justificar para Isabel, ou explicar o que estava lhe acontecendo. O próprio Espírito já se antecipou, ele já tinha, assim como o anjo revelou para Maria a situação de Isabel, o Espírito revelou também para Isabel a história de Maria. Então elas não precisaram contar uma para outra: amiga, tu nem sabe, não precisou disso, entendeu? O próprio Espírito que estava em uma e em outra já se encarregou de familiarizá-las do milagre que ambas estavam vivenciando. E aqui elas tinham uma experiência ímpar para compartilhar, né? ok, muito Eu bom. acho isso bem legal. Elas, tipo assim, elas podiam se regozijar no milagre que estava acontecendo na vida uma da outra. Legal, tu trouxestes bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Maria, Isabel, é, ela não foi informada pelos anjos, pelo anjo Gabriel, da gravidez de Maria. Maria foi informada pelo anjo da gravidez de De Isabel, Isabel. mas Isabel não foi informada, ela não tinha informação da gravidez de Maria. Agora presta atenção no detalhe do texto. Maria sai para visitar Isabel, né? Eu acredito muito, presta bem atenção. Eu acredito muito que esse encontro, essa saída de Maria para visitar Isabel foi algo que o Espírito Santo Instigou ela a instigou. fazer, né? Tem muita coisa, nem sempre, presta bem atenção. Nem sempre é preciso a gente ter uma ordem direta do céu. Ah, Sônia, vai lá visitar o fulano, vai lá. Não. Muitas vezes o Espírito ele coloca na mente e no coração da gente As ideias, essas né? ideias, tá? Desejo. Né? Esses desejos. A maneira como o Espírito trabalha é por isso que não dá para a gente delinear a personalidade do Espírito. Por quê? Porque ele tem vontade própria. Você nunca vai saber como ele atua, como ele vai atuar. Né? E nessa saída de Maria, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Isso aqui é o dedo do Espírito na vida dela. É o Espírito conduzindo esse encontro.
tá? Não é algo que Maria apenas pensou, não, eu vou fazer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu mesmo já me confundi muito, fazendo a minha vontade e pensando ou querendo dizer que isso era a vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a gente arranja as coisas, que a gente é muito bom de manipular as coisas, principalmente quando é do interesse da gente, a gente é artista para manipular, para fazer as coisas acontecerem, tá? E às vezes a gente quer dizer, a gente quer usar o nome de Deus, tudo isso. Não, é Deus quem está me mandando. Eu tenho visto garotas se darem muito mal no casamento, tá? Por quê? Porque arranjaram argumentos, arranjaram pretextos para se unir à pessoa que estão unidos ou que estavam unidos por um bom tempo, né? E depois se deram muito mal. Quantos de nós temos essa experiência? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu uso o casamento porque a maioria das pessoas tem se dado mal nesse aspecto. E olha, bons argumentos, não, porque ele é maravilhoso. Não, ele não é da igreja, mas ele não é nada contra, né? Não, ele não professa a mesma fé, mas ele não bebe. Às vezes a gente quer falsificar a voz do Espírito, né? Entende, pessoal? Existem situações que a gente vai arranjar argumentos parece muito convincentes, que a gente convence não só os outros, mas a gente mesmo, para fazer coisas que o Espírito nunca o quê? Nunca aprovou, que o céu não está favorável. Muito cuidado com isso. Sempre vai haver, o cérebro da gente, ele é tremendo, principalmente quando a gente tem uma mente muito pensante. Quando a gente tem uma mente muito criativa. Fala. É verdade. Né? A gente vai se convencer de coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E isso é perigoso. A gente se convence e convence outros, Convence, né? a gente é muito bom de argumento e a gente acaba arrastando o outro. Tá certo? Então, presta muita atenção na hora que você vai tomar uma decisão e quer que Deus lhe aprove. Quer que Deus esteja favorável a esta decisão. Muito cuidado com o que você conhece, com o que você sabe. Agora veja, eu tenho certeza disso, que quando Maria se dispõe a ir visitar a Isabel, na região montanhosa, uma cidade de Judá, quando ela entrou na casa de Zacarias, veja só isso, eu tenho certeza que essa visita foi algo planejado pelo céu. Então, como eu estava dizendo para vocês, Maria sabia da gravidez de Isabel, mas Isabel não sabia da gravidez de Maria. E vejam só, e não fazia, estava fresquinha. A notícia que o anjo deu para Maria estava fresquinha, o aparecimento do anjo para Maria. Para Isabel já fazia o que ela? 6 meses. 6 meses, então já tinha sido divulgado, não é verdade? Já algumas pessoas já sabiam, apesar de Isabel se esconder, como tu colocou o tema do nosso momento naquela manhã, né? Felicidade não postada. Apesar de Isabel se esconder, mas ela já estava, não tinha mais jeito, as pessoas já começavam a comentar, né? E então já havia se divulgado essa mensagem. Mas Maria não. O próprio José talvez ainda estivesse ainda o quê? Não soubesse, ainda né? não estivesse assimilado, ainda não tivesse assimilado bem essa ideia. Lógico que o anjo, né, vai trabalhar a mente de José, né? Então, Maria ainda não, se alguém soubesse, talvez no máximo José e mais alguns, mas era uma história muito difícil de engolir. Uma mulher grávida, sem que um homem a houvesse possuído, isso era um absurdo. Como contar uma situação dessa? Como você iria abrir essa história para alguém? Quem vai acreditar? E ainda mais quando você é apenas uma garota.
Hum? Os garotos, eles têm a tendência de aumentar as coisas, de inventar as coisas. Não é verdade? Então, quem vai acreditar na história de Maria? É aí que está o detalhe. Esse é o ponto-chave desse texto. Por quê? Porque o Espírito de Deus agora está conduzindo Maria para alguém que teve o quê? Que tem uma experiência semelhante. Escuta bem o que eu vou dizer para você. As experiências do Espírito que a gente tem, elas não são compreendidas por pessoas que não conhecem o Espírito. Se eu não fosse abordar esse ponto, eu iria abordar. Tu entende ela? Pode falar, ela, fica à vontade. Às vezes assim, alguns entenderão, outros não, talvez. Mas quando você começa a ser, eu vou usar um termo que é muito usado na música, né? Certo, vai. Tem inicialização musical, eu acho, né? Quando você é inicializado nas experiências com o Espírito Santo, tem muitas coisas que parecem assim muito inusitadas, sabe? Que parecem loucura, traduzindo. E às vezes você tem tanto entusiasmo com aquilo, com as novas descobertas, com as novas experiências, e você não consegue guardar isso só para você. Verdade. Você quer a todo custo compartilhar isso. Só que aí é que a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai compartilhar essas coisas. Por quê? Tem pessoas que elas não estão no momento de receber essas informações. Elas simplesmente não vão acreditar e é bem provável que você até seja considerado um louco. Entendeu? Não é considerado. Você é louco, porque as coisas do Espírito são loucas. É loucura, não cabe na caixola humana. Continua. Pois é, então, às vezes você, nesse entusiasmo, nessas novas descobertas, essas experiências inovadoras com Deus, né, que são muito diferentes do humano. Então, às vezes você quer compartilhar com pessoas que elas são carnais, entendeu? Que a mente delas só está pronta para assimilar coisas dessa terra, coisas óbvias. Isso. Então, você vai se frustrar, entendeu? Você vai ser taxado como louco, como extremista. Então, é preciso ter sabedoria. Maria, a gente vê que ela foi na pessoa certa, entendeu? Ela foi em alguém que nem precisou ela falar. A pessoa já entendia, a pessoa já identificou o espírito que tinha Isabel, tinha em Maria. Muito bem. E aí ambas identificaram a experiência uma da outra, entendeu? Então, não... É como se... Não, fica à vontade. Não. É como se Isabel sentisse no cheiro de Maria o quê? A presença do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que Isabel identifica Maria como a mãe de Jesus, como alguém que está possuída pelo Espírito Santo? Porque Isabel fala... cheia do Espírito, porque ela tem experiência com o Espírito. Então presta atenção numa coisa. Não adianta, como diz a Erra, não adianta você tentar falar algo louco, algo sobrenatural, né? Para alguém que não crê no sobrenatural. Você está perdendo o seu tempo, tá? Você precisa encontrar pessoas que também tenham experiência com o Espírito. E essa, inclusive, é uma necessidade nossa, né, Thó? Imagina. Imagina se Maria tivesse tão nova, né, tão inexperiente. Imagina se ela tivesse que assimilar essas novas experiências, gerenciar isso sozinha. Pensa que alívio deve ter sido para ela ver que tinha alguém. Poxa, alguém que fala a mesma linguagem. Que fala a mesma língua. Poxa, tem um semelhante, né? Verdade. Eu acho que quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, isso tem a ver também com os nossos vários estágios, né? Verdade. Então imagina, se eu tenho uma mente espiritual, mas não cabe dizer assim, poxa, mas Deus me basta. É claro que Deus, ele é, né,
tudo na nossa vida, mas ele mesmo disse isso, que nós somos seres também sociais. E quando a nossa mente é transformada, quando ele nos torna pessoas espirituais, a gente precisa também de pessoas espirituais, entendeu? Verdade. Pessoas que falam a mesma língua, que nos compreendam, que partilham dos mesmos anseios, dos mesmos planos. Então, eu acredito que foi libertador para Maria essa experiência. É porque assim, imagina, pensa comigo. Ela diz, não, não é possível. Será que eu não estou ficando doida, louca? A gente tem isso, quando a gente tem experiência com o Espírito, a gente fica, a primeira coisa que acontece com a gente é essa sensação de que a gente está pirado. Não, eu estou doido, não é possível, porque as coisas do Espírito não são compreensíveis ao ser humano natural. Não dá, não cabe na nossa mente. Então a gente é levado a essa tendência, sabe, de questionar a gente mesmo. O que está acontecendo comigo? Imagina, você passa a acreditar em algo que ninguém acredita. Passa a ver algo que ninguém Passa vê, a ver né? algo que ninguém vê. Só você agora acredita. E aí é que tá, né? Então, porque na verdade, Sim, nunca somos só nós. muito Às bem. vezes a gente acha assim, poxa, mas eu me sinto tão só, e não tem quem fale a mesma língua. Parece que aí às vezes a gente olha pros nossos outros irmãos, né? E parece assim que mesmo você sendo da mesma fé, pode ser você e pode ser outra pessoa também vivendo essa experiência. Mas mesmo você sendo da mesma fé de outras pessoas, da mesma igreja e tal, mas parece que ninguém tá aí para aquilo que você para aquilo que você está descobrindo. Parece que ninguém tem aquela experiência. Verdade. E muitas vezes você se sente, poxa, eu tô só, eu não tenho com quem compartilhar essas coisas. Mas assim, é aquilo que Deus disse como é? Para Elias, né? Quantos haviam que não haviam dobrado o joelho a Baal ainda? Muitos profetas não tinham se 7.000. encurvado, né? 7.000. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sozinho. Mas é só uma questão do Espírito nos conduzir. Porque tem outras pessoas sinceras que estão, paralelamente, também recebendo a mesma experiência. Verdade, verdade. E é aquilo que eu falei. Um sente o cheiro Do do outro, né? outro. Você chega perto do irmão e você sabe que espírito está dentro dele. Por incrível que pareça, essa intimidade, sabe? É por isso que Jesus disse para os líderes da nação: se vocês conhecessem verdadeiramente a Deus, vocês saberiam o quê? Qual é o espírito que age através de mim. Só que a liderança não tinha uma experiência com o espírito. Então, o próprio Jesus parecia o quê? Um doido, um Eles louco. chegaram a dizer que era Beelzebub, né? Que Beelzebub, estava você atuando através expulsa dele. demônios através do quê? Pelo poder de Beelzebub. Olha quanto a gente pode se equivocar, pessoal. Quanto... Sim, fala. Esse... Eu vou deixar tu falar, fica à Não, vontade. só... Tem dias que tu não quer falar, mas hoje tu quer falar, então fala. Essa questão aí, tá falando da questão de a gente confundir, né, a obra de Deus, a gente confundir quem é que está agindo no outro. Aí tu acabou de citar a questão dos fariseus, né, os líderes que acusavam Jesus de estar sendo usado por um espírito mau. Aí eu lembrei de Ana, quando ela estava orando também, que como é? Ele disse, aparta de ti esse mulher, aparta de ti esse vinho. E ela vai e fala, não, meu Senhor, não me tenhas como... Vamos fazer um parêntese aqui. Ah, Quanto os líderes religiosos não conhecem a obra do Espírito, ela. pois é. É triste isso, ela. Eli era um sumo sacerdote na época de Samuel e ele não conhecia o quê? A obra do Espírito. Jesus fez tudo o que fez pelo poder do Espírito e a nação de Israel não o quê? Não percebeu. Os apóstolos estavam lá em Jerusalém Eu ia quando citar esse ponto receberam também. o dom de línguas e as pessoas se perguntaram: o que é isso? Tão porre? Tão embriagados?
Ei, muito cuidado, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Muito cuidado quando você perceber algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa dentro da sua igreja, não importa a placa que você frequenta, fazendo algo diferente daquilo que você o quê? Entende. Que não pensa dentro da Que não caixinha, né? pensa Que não como você age pensa, que sempre como esperado. entende? E não, muito cuidado. Pode ser que essa pessoa, Que ela às vezes é tão que é taxada, né? tão taxada como doida, como louca, como fanática, essa pessoa pode ser a pessoa que o Espírito Santo está usando. Pensa bem comigo no perigo que nós corremos, tá? A nação de Israel toda condenou Jesus, cheio do Espírito Santo. Eli não reconheceu Ana, cheia do Espírito Santo. A mesma nação dos 4 cantos da terra que estava em Jerusalém não reconheceram a obra do Espírito aonde? Nos Por apóstolos. ocasião do Pentecostes, né? E nós? Pessoal, se tem um assunto que eu gostaria muito de tratar, é sobre o Espírito. Porque o conhecimento hoje sobre o Espírito Santo é quase zero. Sobre a obra do Espírito é quase zero. É por isso que eu estou me propondo a passar os áudios pelo Zap para vocês, pelo WhatsApp. Porque tem muitos estudos sobre a obra do Espírito do livro de Atos. Tá? Para a gente ter um conhecimento mais, pelo menos, como é que eu posso dizer, ela me ajuda aí, dá uma palavra aí. Pelo menos, Mais profundo. não diria nem mais profundo, pelo menos Básico. básico, para a gente se manter, para a gente não ficar se perdendo diante de certas atitudes dos irmãos, de amigos da gente, que pode ser o Espírito usando e a gente está condenando, a gente está criticando, a gente está achando que esse irmão é do contra. Mas às vezes os olhos desse irmão já foram abertos pelo Espírito e os seus não. A gente tem a tendência de colocar no nosso, pegar os nossos conhecimentos para avaliar as pessoas, mas nós não conseguimos fazer isso, principalmente se a pessoa for o quê? Estiver sendo usada pelo Espírito. E a gente chega lá, porque o irmão, olha só, a gente quer consertar o irmão. É igual ele fez com Ana, né? Tipo assim, ela não estava orando nos moldes tradicionais, nos moldes típicos da época. Até parece que para orar a gente precisa, né? Tá ali enquadrado num perfil, num padrão, uma adoração ali robótica, né? O Tasso colocou um comentário aqui, ó, e disse assim: então, falando sobre fariseus, eles eram conhecedores da palavra de Deus, mas não tinham comunhão com Deus. Ou seja, conhecimento não significa intimidade. E eu diria assim, Tasso, você tem razão, tá? Mas eles conheciam a letra da palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da letra. Eles não conheciam a Deus. Saber recitar textos bíblicos, saber verdades bíblicas, isso não quer dizer que você conhece a Deus, tá? Porque quando você realmente conhece a Deus, você sabe identificar quem é de Deus e quem não é. Você sabe quem é que o Espírito está usando ou não. Meu Deus do céu, quando eu digo para as pessoas que eu não ouço certos pastores, não ouço certos cantores, não dou meus ouvidos para certos pregadores, elas ficam, como que todo mundo admira essa pessoa? Não dou. Você me perdoa o que eu estou falando, porque não é o Espírito Santo que usa essas pessoas. Elas estão falando de si mesmas. Agora, é loucura isso. Muitas vezes o cara faz sucesso nas redes sociais. Ele não conhece a mensagem do Espírito, ele está tirando de dentro do próprio conhecimento dele. Às vezes é muito estudo, né? Muito estudo, nada da presença do Espírito. É loucura, pessoal. Mas o dia, se você tem experiência com o Espírito, você um dia vai me dar razão no que eu estou falando para você. Às vezes eu chego no púlpito da igreja e digo para os irmãos que eu não estudo a Bíblia para pregar. É loucura para eles isso. Porque não pode.
E quantas vezes eu sou impedido de ir a algum lugar justamente porque as pessoas querem o quê? Algo prévio. E eu não posso, não é de mim mesmo. É loucura as coisas do espírito. Agora, eu quero tirar um pouco do aspecto espiritual, tá? Porque eu queria levar você para outro tipo para outro ângulo da vida, por exemplo. Não se una às pessoas que não falam a mesma língua que você. Quantas pessoas estão unidas hoje, estão amigas, estão próximas de pessoas que você fala uma coisa, ela fala outra. A linguagem não bate. Os opostos não se atraem, Não né? se entendem de forma alguma, mas estão morando na mesma casa. Presta atenção para os adolescentes. Com quem é que eles se unem? Semelhante. Com quem gosta das coisas que eles gostam. É por isso que eles se afastam da gente. É por isso que os adolescentes se afastam da gente. Porque eles gostam de algo diferente do que a gente mais velho gosta. Um dia eles vão entrar na fase da gente, se Deus quiser, e talvez aprendam a gostar das coisas que a gente gosta. Às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência. É lógico que tem que ter cuidado. Adolescente não sabe se dirigir. Eu tenho uma adolescente aqui em casa e não tem sido fácil. É um aprendizado a cada dia para a gente. Tenho orado, tenho tenho atitudes, tenho decisões a tomar. Mas não é fácil lidar com sabedoria, lidar com amor, né? A gente fica preocupado porque para onde vai os filhos da gente? Até que ponto isso vai influenciá-los na vida? Então, presta atenção, você. Se o papo é diferente, se a pessoa conversa outras coisas, se ela não gosta do que você gosta, você não vai ter entendimento com essa pessoa. No início, ela pode até disfarçar, mas ela não gosta de frequentar os ambientes que você frequenta. Ela não gosta das músicas que você gosta. Ei, pessoas que nasceram uma para as outras, elas gostam das mesmas coisas. Não é verdade, não, aquela bendito ou maldito provérbio que diz o quê? Que os opostos se atraem. Isso é papo furado, isso é só para confusão, pessoal. Existem pessoas que a sua alma vai se ligar a elas porque elas falam, elas gostam, elas do mesmo perfume, da mesma cor, sabe, da mesma maneira de arrumar a casa. Quantas pessoas com problemas na vida porque não aprenderam esse princípio básico de Maria? Não abra o seu coração para quem não gosta do que você, sabe, gosta. Não bata papo com quem não gosta de bater papo do que você fala. É um peixe, você vai se sentir um peixe fora d'água. Procure as pessoas que o quê? Que se parecem com você. Não é que a gente não deva respeitar as diferenças, Isso, né? muito bem. A gente pode ter amizade com qualquer pessoa e respeitar as diferenças, mas assim, coisas íntimas, coisas assim que são preciosas pra gente, tem as pessoas certas, né? Por exemplo, imagina essa experiência que Maria estava vivendo. Era a maior experiência da vida dela. Então ela ia, sei lá, correr para... Imagina para quem? Para uma amiga que não iria entender, que não compartilhava das mesmas experiências? Não, ela foi para aquela que o anjo disse, olha, Isabel, tua parenta, ela está vivendo a mesma coisa, ela está passando pelo mesmo processo. Eu vou te interromper só um pouquinho. De novo, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ei, não pense que você está sozinho. Tem gente que fala a mesma língua que você. Você vai encontrar sempre, tá? Existe, não se preocupe. Uma hora você vai ser incentivado, o Espírito Santo vai fazer o seu caminho cruzar com o caminho dessa pessoa. Assim como Maria estava a quilômetros de distância de Isabel, o Espírito Santo o quê? Fez elas se encontrarem.
Então não se preocupe, o Espírito... Você quer ver como isso é uma verdade? Pedro estava aqui em Israel, né? E Cornélio estava numa outra região, bem distante. O Espírito estava trabalhando em Pedro e estava trabalhando em quem? Em Cornélio. Em Cornélio. O que aconteceu? O Espírito fez eles se encontrarem. O Wanderson Noleto, ele fez uma observação aqui que é válida também. Obrigado, Wanderson, por isso. Na história de Nicodemos também mostra, de certa forma, ele não conhecia Deus. Ele era conhecedor da palavra, mas precisou de uma transformação. E falando de Nicodemos, Wanderson, dá para a gente encaixá-lo também que ele não conhecia o quê? A obra do Espírito. E ele era um líder na igreja da época dele. Foi quando Jesus falou para ele, olha, Nicodemos, se eu te falar das coisas, né, tu não entendes, imagina se eu te falar das coisas espirituais. E Jesus falou sobre a obra do Espírito para ele e Nicodemos voou. Como pode um homem velho nascer segunda vez, hein? Pode, por acaso, voltar? É loucura, pessoal. Jesus disse, és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Não é verdade? Tu, sendo mestre, não, hein? As coisas do Espírito não são simples. Quanta coisa a gente está dizendo que é do Espírito e não é. E quanta coisa a gente está dizendo que não é do Espírito e é. É o inverso, é loucura, não cabe. Quando você não entender algo, alguém está fazendo algo que você não está entendendo, pare. Não bote a mão nisso. Mas voltando lá, a Maria, que estava sozinha, aparentemente, não tinha com quem conversar. E é verdade, quando você é dirigido pelo Espírito, você não tem com quem conversar. Sabe por quê? Porque poucas pessoas sabem conversar sobre o Espírito. As pessoas se preocupam demais em aprender das coisas que não são do Espírito, que quando alguém aparece cheio do Espírito, ele fica só. Conversar em linguagem espiritual, né? Quantas vezes eu vou no meio de pessoas que eu tenho que ficar calado, eu não tenho papo com eles, por quê? Porque os assuntos eu não entendo, assim como eles não me entendem, eu não entendo o assunto deles muitas vezes, entende? E não satisfaz, agora, né? Falar. Não satisfaz. Esse é o problema, né? E não dá para conversar só para enrolar. Não dá só para buscar pessoas só para não se sentir só. É melhor ficar só do que mal acompanhado, né? Então, agora preste atenção. Se você se deixa guiar pelo Espírito, o Espírito traz pessoas o quê? Especiais para a sua vida. Não são pessoas comuns. As amizades do Espírito, elas são profundas demais. Entende? Elas vão além daquilo que a gente imagina. Elas não são amizades que nos abandonam. Elas não são amizades que nos traem. Não, elas estão conosco em qualquer que seja a situação. As pessoas que o Espírito une, elas podem até viver longe fisicamente, mas elas estarão sempre o quê? Conectadas, elas estarão sempre juntas. Eu tenho vários amigos nesse Brasil já. E a gente chega na casa dessas pessoas e pode passar 2, 3 anos, parece que é sempre a mesma coisa. A amizade não esfria, pessoal. Só aumenta. Só aumenta, o carinho é o mesmo. É um laço muito mais forte do que o sangue, né? É um teste para você fazer com as suas amizades, para você saber se uma coisa é do Espírito ou não. É só você passar um tempo longe e você vai ver se essa amizade continua. Você vai ver se o Espírito continua, se vocês continuam ali amigos como nunca, mais do que nunca. Então presta atenção. Você quer um trabalho? Procure um trabalho que é de acordo com o quê? Com os seus sentimentos, com os seus gostos, que falem, que promova dentro de você o quê? O que você sonha, aquilo que lhe satisfaz. Pessoal, você se junta, tá? Esse princípio aqui de Maria tá pro lado espiritual, mas vale para tudo na vida, Erla. O trabalho da gente, sabe? A gente como estudante de psicologia, a gente vê o quanto isso pode o quê?
A gente tem uma disciplina só sobre isso, mas a gente já sabe disso há muito tempo. O quanto um trabalho desconfortável, um trabalho em que você não tem prazer, o quanto isso o quê? Pode trazer Pode trazer adoecimento, né? adoecimento. Agora, pensa numa pessoa, num companheiro que você também não se identifica. Pensa. É pior do que o Aí a trabalho 10 gente, vezes, né? pessoal, a gente vai juntando esses problemas dentro da gente. Quando a gente vê, a gente é um poço de depressão, De de carência, carência, de a mágoas, gente é cheio de mágoas, a gente é vazio, a gente se torna como uma pessoa ranzinza. ranzinza, sabe? Tudo porque a gente vai se unindo a coisas que o Espírito nunca, Nunca que planejou. não é para a gente estar perto. Então, quando você vai tratar alguém com depressão, o que é que você vai trabalhar nessas pessoas? Primeiro, você vai ter que olhar toda a vida da pessoa para ver o quê? Todo o contexto, Todo um né? contexto onde ela está inserida. E aí a gente chama depressão de doença. Não, depressão não é doença. Depressão é resultado de uma vida errada. Tá? E parte muito dessas alianças que nós fazemos. Sim, É uma sinalização, né? isso É ela. uma espécie de sinalização de que a vida da gente está em desajuste em algum aspecto. Muito bem. A Erla tem as palavras melhores que eu para essas coisas. Tá? Então, começa a prestar atenção o que é que os seus ambientes provocam em você. Você tem prazer você é compreendida, você é compreendido nessas situações. Só para a gente ter uma noção de como isso é sério, né, Thor? Sim, pode falar. Que foi apenas uma visita, né? A visita, Maria visita Isabel. Só que ela foi visitar com uma expectativa de partilha, de aconchego, de troca, entendeu? Ela iria trocar algo muito precioso que ela estava vivendo no momento. Agora, imagina se ela visita a pessoa errada. Aqui Nossa, deu tudo super certo. Aqui ela foi consolada, aqui ela foi compreendida, aqui a fé dela foi fortalecida, porque ela viu uma experiência semelhante. Agora imagina se ela vai na fonte errada, entendeu? Se ela vai fazer essa troca, essa partilha ela com a ganhou pessoa errada, forças para para continuar. continuar. Olha só isso aqui. Alguém fez um comentário aqui, ela, Wanderson Noleto, bem em cima do que tu falou. Olha só. As pessoas que não gostam das mesmas coisas que a gente, muitas vezes riem ou criticam muitas coisas que nós fazemos ou não. Entende? É a grande verdade, Wanderson. Muita verdade isso aqui. Maria poderia ter sido ridicularizada, né? Poderia. Então, muito cuidado com quem você compartilha a sua vida, com quem você compartilha os seus sonhos, com quem você compartilha o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, ele é loucura. Ele é doideira, como diz o, né? Não condiz com as coisas dessa terra, né? Como diz a linguagem dos jovens, é algo muito irado. Entende? Não condiz, não tem nada a ver com as lógicas humanas. A gente está chamando de evangelho para algo que qualquer um pode entender. Que todo mundo, a gente criou um evangelho agora que todo mundo aceita. Não, o evangelho verdadeiro é loucura. Não cabe na cabeça de um ser humano comum. Ele precisa ser o quê? Ele precisa ser alguém conduzido pelo Espírito. Não adianta você tentar dar um estudo bíblico para quem não está sendo o quê? Conduzido pelo Espírito para receber esse estudo. Não adianta você pregar para alguém que o Espírito não está, tá? Não está conduzindo para ouvir a mensagem. Você está perdendo o seu tempo. Você pensa quantas vezes eu sento aqui na frente da câmera com vocês e fico me perguntando se Deus está conduzindo a vida de vocês também. Porque do contrário, você vai entrar aqui, vai ver que é loucura e não vai vir mais. É doideira. Ei, lembrem-se que nós estamos numa caminhada em busca de questionarmos aquilo que nos foi o quê? Ensinar. Nos foi ensinado. E veja que a linguagem é totalmente diferente. Nós não estamos aqui discutindo questões o quê?
pontos doutrinários. Nós estamos buscando algo muito mais profundo. Porque o mundo está num caos. E quantos crentes cristãos, quantas pessoas que se dizem cristãos existem neste mundo e não se resolve a situação do mundo? Eu não vou nem levar para o mundo, para dentro da sua casa. O evangelho que você muitas vezes professa, ele é tão falso que não salva nem a sua família, não salva nem os seus filhos, não salva nem você mesmo. É por isso que a gente questiona a raiz de todas as coisas. É por isso que nós precisamos rever aquilo que nos foi ensinado. Porque quando Jesus veio, ele foi visto como louco. Quando Ana estava orando no santuário, pedindo a Deus pelo um filho, o sacerdote achou que ela estava o quê? Embriagada. Os discípulos cheios do Espírito Santo foram confundidos como alguém Embriagados. Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus e ele era líder na época dele. Você entende? É loucura, pessoal. As coisas do Espírito, elas não são naturais. Elas não são normais. Elas não são para serem entendidas. A gente só entende, as pessoas só vão, as pessoas que nos cercam só irão entender se elas também tiverem o quê? A mesma experiência, né? A mesma experiência, o mesmo espírito. Então, se o seu companheiro não tem a mesma coisa que existe dentro de você, você vai continuar batendo, tentando. Olha, mas fulano já te fala, ele não tem o mesmo espírito. É o jugo desigual, né? Isso! É o jugo desigual. O jugo desigual não é cor, não é raça. O jugo desigual é o mesmo o quê? Espírito. É o mesmo espírito. Não ter o mesmo espírito. Não ter o mesmo espírito. Mas quantos de nós fomos... Tá vendo como é loucura? Fomos ensinados que jugo desigual é o quê? É um preto, me perdoe, não sou racista, casar com um branco. Aí diz, não, porque como é que vai ser os filhos? É conversa, pessoal. Se você se entende muito bem com alguém, se alguém compreende você, lógico, cuidado, porque o diabo é artista para se disfarçar. Né? Você tem que estar muito... Primeiro, tenha a sua experiência com Deus. Não fale nada. Maria não falou nada para ninguém. Tenha a sua experiência com Deus. Isabel se escondeu até o momento em que era a hora de um se encontrar. Você vai saber. Você vai saber. Poxa, é aquela coisa, né? Amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Existe o espírito no mesmo... Existe o espírito à primeira vista, né? Existe o espírito, o mesmo espírito em pessoas o quê? Diferentes. E isso vai ficar claro. Então, calma, tá? Se segure. Por mais que você queira falar, não fale. Por mais que você queira fazer, não faça. Deixa o espírito fazer a situação o quê? Acontecer. Rapaz, eu já fiz tanta bobagem porque eu queria, entende? E isso só dá prejuízo pra gente. A gente sofre demais, porque a gente quer que mentes finitas compreendam o quê? As coisas eternas. Mentes não transformadas, não santificadas, não entendem as coisas do Espírito. Tá bom? Tá bom, Que Deus possa nos ajudar, sabe? Que nós possamos ter experiências de Maria hoje com Isabel. Que Deus possa nos dar o privilégio de encontrar pessoas onde esse encontro vai ser produtivo, vai somar, vai nos ajudar, vai nos motivar a continuar na nossa batalha em busca do quê? Em busca dos sonhos mais nobres que o céu colocou dentro de nós. Se você se juntar, se você se unir a alguém que não sonha as mesmas coisas que você, não demora muito, você está morto. Demora muito, o seu sonho está enterrado. Não faça isso. É por isso que muitas pessoas não alcançam aquilo que tanto desejam. Porque se uniram a pessoas que não dão forças, só tiram as forças. Fala, ela. Agora, acho que uma ressalva. Pode falar.
Não é que a gente vá se encontrar, se unir a pessoas semelhantes a gente, principalmente nesse aspecto espiritual, e aí a gente vai criar uma barreira de superioridade, separando a gente das outras pessoas. Eu vejo que, às vezes, é um erro muito comum entre pessoas que estão vivendo essa experiência também. É tão gostoso assim você viver, você navegar, né, Sim. nos mares do espírito, nas experiências dele, que às vezes você pega pessoas, você encontra pessoas com experiências semelhantes, e aí você cria um muro de separação, entendeu? Isso é ruim Você demais. cria um muro de separação, como pronto, é só fulano que me entende, é só com fulano que é gostoso conversar, que é gostoso estar. E não foi para isso. A gente não pode cometer o mesmo erro que Israel cometeu, né? Eu acredito que esse fortalecimento aqui que aconteceu entre Maria e Isabel foi justamente para que elas tivessem mais força para ser mais bênção, Verdade. entendeu? Então, o objetivo é que Deus, assim, ele una as nossas forças para que a gente seja bênção, para que a gente alcance outros, para que outros possam falar essa linguagem também, porque Deus tem muitas pessoas sinceras, só que é difícil, é muito difícil. Pensa aí, a gente tem que ter paciência com o ritmo das pessoas, porque Verdade. é muito difícil você assimilar essa linguagem, é muito difícil você acreditar, processar esse novo estilo de vida, essa nova linguagem, essa nova filosofia, que é a filosofia do céu, né? Ele vem e muda totalmente a mente da gente. A gente já não passa mais a ser regido por cultura ou por princípios humanos, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro que tá causando estranhamento, né? A gente precisa entender que dar razão para o outro e entender que é difícil, que não é simples, que não é do dia para a noite que as pessoas vão E quer saber de uma coisa? receber e entender E isso, quer né? saber de uma coisa? Nunca vai ser errado você dar bom dia para as pessoas. Nunca vai ser errado você perguntar tudo bem. Agora, um envolvimento mais profundo é outra história. Eu lembro dos valdenses, para entrar em contato, o que é que eles faziam com as pessoas quando era proibido pregar o evangelho? Eles se disfarçavam de negociante, Mercadores, de né? mercadores. E quando eles percebiam uma pessoa aberta ao evangelho, aí eles o quê? Aí eles deixavam porções da palavra com essas pessoas. É assim que a gente deve viver no meio do mundo. O mundo não precisa nos ver como loucos. A gente precisa realmente saber se disfarçar, sabe? Fazer de conta que a gente é ninguém, que a gente é bobo, tal. Não, deixa. Mas quando você estiver diante de alguém que realmente Você vê que está você no momento. O espírito ele vai lhe dar, né? vai, Essa compreensão de que aquela pessoa ela está no momento de que ela está à procura dessa experiência mais profunda. Aí vai ser um momento que não é nem você que vai decidir, o não, próprio espírito vai lhe usar, né? você vai perceber, né? Assim como usou Isabel, se Então possuiu Isabel. não se afobe, não se apresse. Deus sabe quem é que está precisando ouvir a voz dele. Deus sabe quem está precisando ouvir uma mensagem. Então para de fazer por sua própria conta. Já que você quer pregar tanto, relaxa. Deus sabe qual é a comunidade, qual é o povo que precisa ouvir. Veja como o nosso evangelho pode estar equivocado. Nós pregamos para qualquer um. Não, não é assim. Nós temos que entrar em contato com as pessoas que o Espírito está trabalhando. Despertar neles. O Espírito está trabalhando ativamente nos corações dos seres humanos. Às vezes, a capa desse ser humano pode não ser aquela que a gente gosta, mas o que está dentro dele é o que importa. Entende? Deus não vê como o homem Nós vê, né? queremos dirigir a obra e não é assim. É o Espírito quem tem que dirigir tudo, é ele que tem que conduzir os nossos passos para qualquer coisa. Então hoje, peça isso ao Espírito. Senhor,
Conduz a minha vida. Me ajuda a encontrar pessoas que realmente precisam ouvir a tua voz e que eu possa ser uma bênção. Não faça nada por sua própria conta. Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós não sabemos nos conduzir. Deus sabe.